Olá, meu nome é Aline, esse é o canal Aline Jurk. Você já ouviu falar no assunto pré-eclâmpsia? Então hoje eu vou falar sobre isso, é um assunto sério e ele é muito importante, justamente por ser sério, né, ser coisa de saúde da gestante. Já vou falar já de início, eu não sou médica, só vou comentar o que eu vi, né? Pesquisei sobre isso, é uma coisa que me preocupa e eu estou pesquisando bastante sobre o assunto. E esse ano, comecinho do ano, em janeiro, mais precisamente, aconteceu com a cantora Alexa e acabou acontecendo o parto prematuro da filha Sofia. Então isso é uma coisa séria e que preocupa muito a gente que está tentando engravidar, que está nesse processo de engravidar. E no meu caso, eu tenho mais de 35 anos. Então eu vou ler aqui algumas coisinhas aqui que são coisas técnicas, digamos, e que eu não vou saber falar certinho. Mas um dos fatores que acaba acontecendo a pré-eclâmpsia e podendo evoluir para a eclâmpsia é o fator idade. E no meu caso, é acima de 35 anos. Eu li ali que abaixo de 18 e acima de 35. Então, no meu caso, eu tô com 40 anos, é uma coisa que preocupa. Aí a gente vê uma pessoa conhecida passando por isso, é muito triste, coitada, né? O que ela deve estar passando não é fácil, porque ela teve essa perda, né? Eu que já passei por 3 perdas gestacionais, sei que não é fácil. Só que o lado de, não vou dizer o lado bom disso acontecer, mas por isso ter acontecido, ela ser uma pessoa famosa, acaba trazendo publicamente, né? Muitas pessoas acabam indo pesquisar sobre isso, procurando o tratamento adequado. Então, serve de exemplo para nós que somos tentantes a prevenir que isso não aconteça, né? Eu vou ler aqui certinho para vocês, digamos aqui o que que é isso. Ó, o que que é pré-eclâmpsia? Ela costuma aparecer a partir da 20ª semana de gestação. E daí tem 2 principais sintomas que aparecem, né? Então é hipertensão arterial, que daí é pressão acima de 14/9. Daí tem um nome aqui diferente, é a primeira vez que eu ouvi esse nome. É proteinúria, que é a presença de proteína na urina. Além disso, os sintomas que podem aparecer que eu vi aqui, ó, dor de cabeça intensa, inchaço nas mãos e no rosto, visão turva, dor no lado direito, dor no lado direito do abdômen e ganho de peso rápido, que daí a pessoa acaba tendo a retenção de líquido, então acaba engordando. Aí nesse caso, se a pessoa deu a pré-eclâmpsia e se a pessoa não correr para o médico e não tratar a tempo, isso daí pode, né, evoluir para eclâmpsia, né, que nem eu falei antes. E também a síndrome de HELP, eu acho que é assim que fala. Que daí no caso que eu li aqui, ó, eclâmpsia pode dar convulsões. E essa síndrome de HELP, ela acaba acontecendo a elevação de enzimas hepáticas e plaqueutomia. Aí mais pra frente aparece aqui, eu vou explicar para vocês. E podendo acontecer a falência dos órgãos. Eu estava lendo sobre isso, e como eu tenho 40 anos, acabei de completar, eu fiquei com um pouquinho de medo. Fiquei com um pouquinho de medo sobre esse assunto, sabe? Aí eu vi que, digamos assim, os fatores de risco, que eu até comentei um pouquinho antes, que daí a gravidez pela primeira vez, eu acho que no caso da Alexa, acho que era a primeira gravidez, se não me engano, posso estar errada. Hipertensão prévia, diabetes, obesidade, doenças renais ou doenças autoimunes e gestação múltipla. E no meu caso, que eu comentei antes, a idade materna,
que daí pode ser quem tem abaixo de 18, né, que daí as meninas que pode acontecer de engravidar na adolescência, e acima de 35 anos, que daí é o meu caso, né. E daí eu li aqui, ó, o que aconteceu com ela, né, em janeiro ela teve a pré-eclâmpsia, né, precoce, pelo que eu vi ali, e no caso dela, que eu li antes, né, que pode evoluir para eclâmpsia e síndrome de HELP. No caso dela, evoluiu para síndrome de HELP. E diz que é uma forma mais rara da pré-eclâmpsia, né? E que acaba afetando o fígado. No caso, afetou o fígado dela. E ó, pode acontecer de destruir os glóbulos vermelhos e reduz as plaquetas. Então é uma coisa muito séria, né? Aí, lógico, ela tomou medicação que poderia tomar. Ela comentou que ela fez, né, o pré-natal, um pré-natal exemplar. Então a médica mandou ela tomar as medicações lá, ela tomou. E no caso, mesmo ela tendo feito o pré-natal bonitinho ali, pode acontecer isso. Então o que os médicos falam é: faça o pré-natal certinho, para que isso não aconteça, você evitar que isso aconteça, né? Numa dessa, poderia ter tomado alguma medicação, que eu não sei ao certo se... Eu acho que subia a pressão dela, se não me engano, estava com a pressão alta. Então, numa dessa, ver com o médico se começa a tomar, principalmente eu, vamos supor, né? Tô com 40 anos. Se numa dessa, desde o começo da gestação, começo a tomar uma medicação para que a pressão fique estabilizada, apesar de que está escrito aqui, né, que uma dos, digamos, pré-requisitos que pode acontecer isso é a pressão alta, né, a pessoa já ter pressão alta. No meu caso, não, minha pressão é sempre normal, digamos assim, né, então, de normal para baixa, às vezes acontece eu estar com a pressão baixa, mas às vezes vê com o médico, se numa dessas a gente pode... conferir isso, se tem a pressão alta, pode começar a dar uma elevação, ficar atento aos sinais, se está tendo essas dores de cabeça, né, dores de cabeça intensa. Então, ficar atento aos sinais para que você corra rápido para o hospital e seja feita alguma coisa antes, né, para que não aconteça o que aconteceu com ela. Eu não sei se numa dessa teria como salvar, né, a gravidez delas, teria como salvar o bebê, que o bebê acabou falecendo, acabou não resistindo, estava, né, prematuro e tudo mais, então acabou falecendo. Então não sei se poderia ter revertido o quadro dela, né, mas vá no médico, faça os exames certinho, acompanhe bonitinho o pré-natal, né? Se teve algum sintoma, corre para o hospital, né? E é isso, monitorar, né? Que está escrito aqui, monitorar os sinais vitais, conhecer o seu corpo, ver se tá alguma... Você percebe, né? Que tá alguma coisa diferente. E conversar com o médico se numa dessas tem alguma medicação que pode ajudar nisso, para evitar a pré-eclâmpsia, né? Fazer tudo isso para que te ajude. Então, coitadinha, né? Passou por essa perda gestacional e é um trauma, é uma dorzinha que fica ali. E eu vi ela esses dias falando no Bial, né, sobre o que aconteceu com ela. E além de ser uma coisa grave porque afetou a saúde dela, deu tudo isso, também teve as pessoas que fizeram os comentários, né? E que chegaram para ela e ainda perguntaram assim: como que a bebê era? Era parecido com você? Não era? E não sei o quê. O que aconteceu? Então, imagino como que foi a situação dela, né? Tudo isso que deu para ela, tudo isso que aconteceu, não deve ter sido fácil, né? Então, faça os exames. Eu tô aqui, né, consultando médicos, fazendo tudo certinho. E confesso que quando eu comecei a ler sobre isso, porque eu pensei em fazer o vídeo sobre a Alexa, né, quando aconteceu, e acendeu uma luzinha que talvez eu não soubesse. E ela mesma fala que tem muitas mulheres que não sabem sobre a pré-eclâmpsia,
que não tem nem noção disso, não sabe, não tem informação nenhuma. Então, converse com o seu médico e vê qual que é a melhor opção para você. Se você tem mais de 35 anos, fique atento a todos os sinais, tá bom? E se você já passou por isso, conhece alguém que já passou por isso, comenta aqui para nós. Vou ficar muito feliz de saber da sua história e de você compartilhar aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!